com imagens do cinegrafista mais Roberto Aguiar do país, da Vídeo Agape, Agape Vídeo. Está começando mais um programa .net aqui no Box 21, na Carlos von Coseres, número 304, o melhor happy hour da cidade. Nosso convidado de hoje é o meu professor, também, né? É um eterno professor, Roberto Henri Ebelt, professor, colunista do site e colunista de vários jornais, meios de comunicação no país, e uma pessoa que a minha mãe, de 84 anos, lê a coluna dele toda semana. Ela diz, mas tá bom esse, o teu professor Ebelt. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Sabe que eu tenho um carinho todo especial pela tua mãe, né? A Mafalda, né? É o primeiro artigo que eu leio do teu site, sempre é o dela, viu? Ela é uma pessoa maravilhosa mesmo, mas chega de rasgar seda. Roberto, a primeira coisa que tu fez quando chegou a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tu escolheu o time, que time? Internacional. Então tá, agora, pela cor, então tá certo. Tá certo, não tem o que fazer, mas vamos lá, o programa não é de futebol, né, tia? Porque senão, como é que é eu tenho que me preocupar com a cozinha o Fernando Brandão, né? Os gremistas, eles... Assédio moral, mas tudo bem, vamos lá. Professor Roberto, eu gostaria de tratar de dois grandes temas, tá? O primeiro tema, a importância de uma língua estrangeira e a eleição até mesmo do inglês, como em determinado momento aqui para o Rio Grande do Sul e para o mundo foi o alemão, numa determinada época, uma língua. Então, a importância disso. E depois eu queria falar de outros temas sobre história, cultura, coisas que acontecem no Brasil e que não acontecem em outros países do mundo, e a gente é meio chato, porque a gente fica tocando nisso aí nos nossos artigos no site, que tu escreve para os jornais também, e as pessoas não entendem e acham que não, isso aí só vale para lá, aqui não vale, né? Que o cara sai daqui e respeita todas as leis de trânsito lá na Europa, né? Porque sabe onde é que ele vai parar, né? Se ele não respeitar. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Mas aqui ele não respeita, né? Esse problema cultural é brabo, né? Basta ver o trocadilho de pump, que é bomba, com bomb, que é bomba também, né? Só que um é bomba de ar, né? De encher um pneu, ou uma, sei lá, qualquer coisa inflável, e o outro é um artefato explosivo, né? E aquele rapaz lá nos Estados Unidos, há uns 3 ou 4 anos atrás, brincou que estava carregando na bagagem uma bomb, em vez de dizer pump, né? E pegou lá a cadeia, né? Por alguns tempos, sei lá, se incomodou. O negócio é isso, se incomodou tremendamente. E agora esse outro rapaz aí, 20 anos, né? 20 anos, um gurizinho com uma cara de inocente, está mandando e-mails para testar a segurança dos Estados Unidos, mas o que tem um cara desse na cabeça? Né? Agora está lá, trancado numa cadeia. Houve uma época aqui, na década de 60, que tinham 2 escolas em Porto Alegre de inglês. Era o IASG e o Cultural. Não tem nada a ver com o IASG de hoje. É o IASG do Sonilton Alves, falecido Sonilton Alves, e o IASG do Moacir Acuí, também falecido. Era uma organização maravilhosa, trabalhei 4 ou 5 anos lá. E o IASG sempre trabalhava em cima de ensinar a conversação. E o Cultural, uma organização que foi fundada em 1938 ou 39, que também já não tem mais nada a ver com os fundadores, era outra escola. Então, IASG e Cultural. IASG dando muita ênfase sobre a conversação e o Cultural dando ênfase também sobre a gramática e sobre a cultura. E isso é uma coisa interessante, embora eu seja admirador profundo do Sonilton Alves e do falecido Moacir Acuí, o aspecto cultural não dá para deixar de lado de jeito nenhum. Não dá. Tu vai aprender inglês e não vai aprender a cultura dos povos que falam inglês, tu tá ralado. Não tem jeito. Tu não vai nem entender o que eles vão dizer.
A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, em 68, acontecia uma coisa muito interessante. Os lugares onde eu ia, frequentava, teatro, cinema, restaurante, né? O diálogo começava muito bem. Aí o cara me fazia uma pergunta, e era o meu primeiro contato nos Estados Unidos mesmo, e eu nunca entendi. Eu digo, mas não é possível, eu consigo dar início à conversa e as perguntas que o camarada vem me fazendo eu já não entendo. Então eu insistia, e eu ia várias vezes. Então muitas vezes o camarada... Uma vez eu fui procurar lâmina de barbear e o camarada queria saber se era a two-edge, não sei o quê. E eu digo, não, eu só quero uma lâmina de barbear comum, né? E a pessoa lá, o vendedor, insistia. Two-edge, blade, não sei o quê. Até que eu me dei conta que eu não estava esperando, que ela queria se referir a uma lâmina de 2 bordas, de 2 fios, que é a antiga Gillette, né? Eu levei 10 minutos para entender o que a mulher queria. E era isso que eu queria mesmo, que eu queria cortar um calo que estava me atrapalhando lá em Nova York. Né? Então, se tu não está preparado para receber a resposta, ou melhor, o feedback que o camarada te dá com pergunta, para a tua pergunta, tu não consegue nada, né? Não consegue, tu não avanças na conversa, tu não avanças, simplesmente não avanças na conversa. Daí, a minha recomendação sempre para quem quer melhorar o inglês. Veja filmes em inglês com legendas em inglês, subtitles in English, ou closed caption. Closed caption até é melhor, mas nem todos os filmes têm closed caption. Na realidade, o closed caption é acionado pelo televisor. Tu pode acionar. Se tem o sinal eletrônico do closed caption, o CC, se tem, tu acionas pelo televisor. E os subtitles tu aciona no video player. O closed caption foi feito originalmente para dar aos surdos uma capacidade de entender o que está acontecendo. Então ele descreve a situação. Tem ruídos, barulho de carro, barulho de avião, né? Zunido, tiros, né? É uma maravilha, para quem está aprendendo o idioma, é uma maravilha, porque tu vê todas aquelas descrições que o subtitle não dá. Tu sabes, Bob, que tu está dizendo, o meu filho, ele começou a aprender inglês como autodidata. Nossas escolas, aquele ensino de inglês convencional das escolas particulares, né? Classe média já apertada, não conseguindo mais pagar um curso de inglês. Daí o meu filho começou a falar com americanos e europeus na internet. Ele entrou numa comunidade de jogos e eles jogavam em inglês. Uhum. Depois ele começou com essa história dos filmes e ele viu o filme com a legenda em inglês, tá? Para aprender o que o cara estava falando e como é que se escrevia. Exatamente. E hoje ele fala muito bem inglês, ele trabalha com informática, tecnologia, programador, e está muito bem. E foi assim que ele fez. Ele e um grupo de amigos aprenderam, sofrendo do mesmo drama meu, né? Excelente opção. É isso aí, o sujeito já fez um primeiro nível, um segundo nível, um terceiro nível, está lá em nível intermediário, avançado. E aí, professor, o que eu faço? Se não quer gastar mais dinheiro, vai alugar filmes, de preferência que tenham as legendas, ou subtitles, que é as legendas, ou então o closed caption, que é a melhor de todos. Infelizmente, não sei por que cargas d'água, algumas empresas, como a Universal, aqui no Brasil, estão lançando coleções sem subtitles e sem closed captions. Eu comprei na semana passada esse sucesso fenomenal que é o Downton Abbey. Não sei se já ouviste falar. É uma série inglesa, começou em 1910, aqui no Brasil já tem disponível 2010. Aqui nós já temos a temporada 1, 2 e 3, eu comprei o conjunto. A temporada 1, as legendas só vêm em português, os caras surrupiaram as legendas em inglês. Na temporada 2 vem com as legendas em inglês e em português, pode escolher. E na temporada 3 só em português de novo. E isso é tão sério, Roberto, que eu percebi em alguns filmes, veja o filme dublado. Depois tente ver o filme dublado em português e veja
o subtítulo em português. Já tem diferença. Agora faça o contrário. Escute em inglês, idioma original, e subtitulado em português. Daí mude inglês em inglês. Muda o sentido. A nossa dublagem, que já foi muito boa no passado, tem cenas, tem diálogos, tem piadas que os caras destroem e acabam com o filme porque eles fazem uma tradução estúpida que não tem nada a ver, né? É absolutamente correto. Isso eu estava, enquanto tu falavas, eu estava me lembrando de que esse problema é bem grave mesmo. É uma pena que isso aconteça. É uma pena que isso aconteça, porque tem um site chamado Opinião e Notícia, que é muito bom, não sei se tu de vez em quando dá uma olhada nele. Ele traz uma série de artigos do mundo inteiro, principalmente da Economist. E sempre ele dá o link embaixo para tu ver o artigo original. Então eu leio o artigo em português e depois eu leio o artigo em inglês. O último que me deixou muito impressionado foi um artigo que eles publicaram. 10 hábitos brasileiros que os estrangeiros odeiam. Então tinha lá 10 hábitos, eu não vou me lembrar agora dos 10 hábitos, né? Mas um deles era a falta de educação. Aí eu peguei o link na Economist, não, eu acho que era na Economist, e fui ler. Não eram 10 hábitos, eram 20 hábitos. E o camarada faz a descrição dos 20 hábitos brasileiros que incomodam estrangeiros. São coisas interessantes que tu, se não dispõe do conhecimento de inglês para ler o original, tu fica só com a metade do assunto, né? Metade do artigo. E isto dificulta a nossa vida e a nossa relação com os outros povos, esta falta de entender. Tu, lá no início da conversa, eu disse, olha, não é só aprender a língua, tu tem que aprender a cultura, né? Não adianta tu saber muito bem inglês e chegar e fazer uma piadinha lá na alfândega, que o cara, mas sou brasileiro, não. E o cara te bota na cadeia, né? E vai mesmo. E o problema é isso, é que lá não é brincadeira, né? Acima do Equador as coisas são levadas com mais seriedade. Aqui é tudo muito na brincadeira, apesar de que cada vez que a coisa é levada a sério aqui, que o pessoal trata da coisa a sério, todo mundo esperneia. Por exemplo, lá em São Paulo, quando começaram agora a fazer alguma coisa contra essas manifestações descontroladas que estão havendo, está todo mundo nervoso com isso, né? Porque estão dando tiros, e estão dando tiros de borracha, balas de borracha, etc., né? Mas tem que se defender de alguma coisa. A coisa não é uma brincadeira, a vida não é uma brincadeira total e completa. Qual é o berço da democracia hoje, se diz? O país mais democrata do mundo? Olha... E respeita aqui, França? Baixa o pau, né? Eles estão baixando o pau. Né? Itália, o que a polícia faz? Olha, eu te confesso que quanto à Itália não tenho muita informação. Mas baixa o pau. Espanha? Baixa o pau. Baixa o pau. Baixa o sarrafo, né? Estados Unidos, o que eles fazem? Não, lá não tem brincadeira, né? Na China, então, se fala, né? Se eu e tu... Não, nem se fala porque tu vai para encana, né? Aliás... um tempo atrás, algumas semanas atrás, um blogueiro que denunciou essa corrupção toda no governo chinês, né? Ele foi preso, 4 anos de cadeia porque ele denunciou a corrupção. Só que é verdade o que ele denunciou. Os sites do ar, né? E tiraram os sites do ar. Mas, Roberto, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos contando a importância da língua estrangeira, qualquer ela que seja, e essas questões culturais que a gente tem que ter muito cuidado. Esse é o Ponto Net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. E tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. O programa .net hoje está conversando com o professor Roberto Henri Ebelt. Professor Ebelt, professor Roberto, que é do Henris, né? Curso de inglês, né? O Henris é
O Henry é o nome mais conhecido. Na realidade, o S não existe, é o Henry apóstrofe S. Né? Isso aí foi o seguinte, eu trabalhei no Mauá nos fins dos anos 60, no pré-vestibular Mauá, no fim dos anos 60, até o início, ou metade do ano de 71. Aí eu me desliguei de lá. E muitos alunos do Mauá naquela época quiseram continuar tendo aulas de inglês comigo. E aí eu mantive o nome Henry, porque todo mundo me conhecia como Henry lá, né? E depois eu resolvi criar uma escola mesmo. Não uma escola em que eu era o único membro da escola, né? Uma escola com professores, enfim, organizada. Não um bloco do eu sozinho. E aí eu tive contato com o Luiz Coronel, que até hoje sou muito grato a ele, porque eu queria mudar o nome, eu queria colocar um nome bem diferente até. O nome era para ser Cursos de Inglês para Executivos, CPEX, né? Depois um outro camarada pegou esse nome, mas eu nunca me interessei por ele, porque o coronel me convenceu, disse, não, mas tu tens um patrimônio, tu trabalhou 5 anos no curso mais importante de Porto Alegre, né, que era o Mauá. E o Mauá é Mauá, né? Mauá é Mauá, até hoje ainda existe, né? Sim, esse era o slogan, né? Mauá é Mauá. E aí então eu fiquei com... Ele criou, o Luiz Coronel, né, que é um homem muito bem sucedido, né? Ele criou para mim, olha, é Mr. Henrys, né? Ele criou até isso, nós não estava muito certo, porque Mr. Henry, né? Não tinha que ter o apóstrofe essa, mas enfim, eu aceitei e depois ficou só Henrys, né? Mas eu devo isso ao Luiz Coronel, que foi meu colega como professor, quando eu, depois de sair do Mauá, fui trabalhar no Arquimedes. Lá que eu conheci o Luiz Coronel e mais uma quantidade enorme de grandes professores. E justamente o Luiz Coronel é que me disse, olha, mantenha esse teu nome, porque esse teu nome vale a pena. E passados 40 anos, ou mais, 45 anos praticamente, eu ainda recebo... Eu tenho na escola lá professores, alunos que foram meus alunos como vestibulandos no Mauá. Tu acredita nisso, tia? Tudo é possível, né? Com isso aí, essa história. Sim, impressionado, eu fico emocionado. Não, eu fui teu aluno em 1968, 69, 70. E são médicos. Né? Mal era medicina, praticamente, né? Eu tenho vários alunos atualmente que são médicos, né? O doutor Carlos Adolfo Garcia, doutor Luiz Garanha, me conheceram no Mauá, né? Que me deixa muito feliz, porque quando a gente é jovem, a gente pode fazer um bom trabalho, né? Não é porque é jovem não pode fazer bom trabalho, vai fazer um excelente trabalho que me traz benefícios até hoje, mais de 40 anos depois. Roberto, eu quero retornar à questão da cultura, mas só quero fazer um flashzinho. Em determinado momento dos anos 70, vamos lá, começou a dizer, tem que aprender japonês, hein? O Japão está dominando o mundo. Olha que o Japão vai dominar o mundo. Nada disso. O inglês continua sendo a língua universal. Agora, recentemente, olha, tem que aprender chinês, mandarim, chinês, chinês é mandarim, tem que aprender, porque olha que tem que aprender, porque senão eles vão dominar o mundo. Antes disso, aqui no Rio Grande do Sul, tem que aprender alemão. Porque se não aprender alemão, as empresas alemãs, e aliás, no Brasil, a cidade de São Paulo tem mais de 1.200 empresas alemãs. Tem mais empresas alemãs na cidade de São Paulo que muita cidade alemã. Multinacionais. Tá? Da importância do Brasil para os alemães. Mas nem por isso, para fazer negócio com o chinês, com o japonês, com o alemão ou qualquer outro país do mundo, a língua continua sendo o inglês. E quem me convenceu disso não foi tu. Quem me convenceu foram os chineses. Eu fui numa feira na China, tinha lá trocentos mil estantes, né, da China, e eu perguntei para um chinês como é que eles se entendiam, porque eles têm mais de 120 dialetos lá. É grande. Ele disse, nós falamos inglês. Eu disse, como assim? A gente se entende nesse nosso inglês, mas é mais fácil do que tu falar cantonês, o outro fala mandarim, outro e são diferentes, coisa. E os símbolos são diferentes, é muito grande. Então eles adotaram o inglês. A própria China se rendeu ao inglês, que é obrigatório desde o primeiro ano da escola. Inclusive, só para deixar bem claro isso aí, os símbolos são os mesmos, mas a quantidade é tão grande, né? São mais de 5 mil
ideogramas, vamos dizer, né? São mais de 5 mil ideogramas. Os japoneses têm 2 mil, que já é um exagero, né? E são retirados do chinês. Os ideogramas japoneses têm origem nos ideogramas chineses. Até os ideogramas coreanos também têm origem, embora eles tenham sido simplificados, os traços não são redondos, tão rabiscados, eles são mais simples de trabalhar com eles. Mas todo o elemento de unidade dentro da China, antes do inglês, que agora o inglês está se tornando importante, né? Na China, antes disso, o elemento de unidade de um país praticamente continental, como é a China, era os ideogramas, porque o ideograma ele não está ligado com som, ele está ligado com ideia. Então, um sujeito do sul da China poderia se comunicar com um sujeito do norte da China, do oeste ou do centro, seja lá o que for, através de ideogramas. Então, uma das razões para eles insistirem nos ideogramas é porque isso é um laço um laço que une todos os cantos e recantos da China. Porém, tem um problema. A quantidade de pessoas que são, entre aspas, alfabetizadas com esses ideogramas é uma percentagem muito pequena, porque são 5 mil ideogramas. Nós, em português, no dia a dia, usamos no máximo 3 mil palavras. E o ideograma, não é uma ideia. Não é uma ideia, uma coisa mais abstrata ainda. E outra coisa, o chinês ainda é um idioma tonal. É um idioma tonal. Quer dizer, eu realmente não sei quais são os tons, eu nunca me interessei por isso, mas dependendo do tom que tu utiliza, um elogio pode se transformar num desaforo. Não é? Então, por isso que é inclusive difícil, canções em chinês são difíceis, porque o camarada tem que acertar a melodia com o tom. Casualmente estava lendo um artigo sobre isso também, sobre o problema das canções em idiomas tonais. Quem utilizava os ideogramas chineses e que os abandonou com muito sucesso era o Vietnã. O Vietnã, no período anterior à conquista, à colonização francesa, ele utilizava os ideogramas chineses. E todo mundo era analfabeto. Vamos dizer assim, talvez com muito otimismo, que 1% da população vietnamita, isso em 1880, 1870, mais ou menos isso, não tenho ideia exatamente das décadas, 99% era analfabeto, não conhecia. Analfabeto é uma forma de dizer, né? Não dominava os ideogramas. Aí os franceses disseram, vamos acabar com essa barbaridade aqui, vamos estabelecer imediatamente o uso dos 23 ou 26 símbolos do alfabeto romano. Que romano é só o nome, né? Porque na realidade está mais para árabe do que para outra coisa, né? E é árabe? Eu acho que é árabe. E aí eles conseguiram fazer a transição. E como é tonal, eles colocam alguns sinais em cima das frases. Eu já vi umas propagandas em vietnamita, alguns spams de lojas vietnamitas que chegaram lá. E simplesmente são uns T's, alguns traços assim que indicam o tom. Então eles utilizam o alfabeto romano usando alguns sinais na parte escrita. E o nível de analfabetismo no Vietnã é baixíssimo, baixíssimo. Todo mundo é alfabetizado. E o Vietnã está se tornando um player internacional, né? E o Brasil continua. Mas vamos lá, isso é outra história. Dá mais 2, 3 programas a gente falar disso. Todo mundo nos passou, a Coreia nos passou, o Vietnã nos passou, a China não exportava nada nos anos 60. Hoje chega a segunda economia do mundo. Mas, Roberto, e a questão cultural? Por que é tão importante a gente, quando vai viajar ou quando vai negociar com qualquer pessoa, tem que saber as questões culturais, porque pode estar cometendo uma grande ofensa, fazendo uma grande gafe, ou pode acabar preso, né? Trocando o pump pelo bump. Exatamente. Não dá para deixar essa questão... Tu podia não estar brincando, né? Ele perguntou e tu disse, não, é bomb. Não, bomb, não, pump. Né? Inclusive naquele episódio do pump e do bomb, o cara teve malícia, né? Pelo que se notou na época, ele teve malícia, ele queria brincar. Quando a gente não está na casa da gente, temos que ir com cuidado, né? Temos que ir com cuidado. Com licença, desculpe, eu não entendi, pode repetir, mas não chegar e começar a querer
gozar com a cara de um agente alfandegário americano. Isso aí é ser burro mesmo, não tem outra palavra. Esse jovenzinho aí, que eu vejo a fotografia dele, não o cara nunca... Será que a mãe dele nunca teve a oportunidade de dizer para ele, olha, meu filho, leva com seriedade as coisas nos lugares que tu não conhece. No Brasil, tu conhece, tudo bem, já viveu 18 anos aqui. Agora tu vai para os Estados Unidos, leva a coisa com seriedade. Não fica brincando com coisas que tu não conhece. Eu uma determinada vez, fui à França e o meu francês foi para o espaço, né? Très petit. Très petit. Daí eu disse, como é que eu vou falar com os caras? Primeira coisa, desculpe, eu não sei falar francês, em inglês, né? E eu sou brasileiro. Não, eu sou brasileiro. Eu não sei falar francês, eu sei falar inglês. Tem algum problema? Muitas das vezes... Um minutinho. Chamava alguém para falar português comigo. Outras vezes, eles... Não, pode falar inglês. Tá. Não se ofendiam, mas para o francês, falar inglês, sem perguntar para ele se pode falar inglês, ele se ofende. É uma coisa que eu percebi. Né? É verdade, existe essa... Já tu chega na Alemanha, se tu falar inglês ou alemão, eles não estão nem aí. E aliás, eu cheguei na Alemanha, um cara descobriu que eu era brasileiro da alfândega e me prendeu meia hora a conversar comigo, que ele estava estudando português, ele tinha umas dúvidas de português lá e que ele queria vir para o Brasil e conhecer alguns lugares diferentes, que ele estava indo para o Rio, daí perguntou onde eu era. Não, eu sou do Rio Grande do Sul, assim, tem muitos alemães lá. Mas como? Mas não, vou botar, me dá o nome das cidades, eu vou visitar. Daí eu disse que a minha família era de Hanover. Mas eu também sou de Hanover. O pessoal de Hanover está no Brasil. Mas a cultura é importante, né? Tu ter, quando tu vai te comunicar com alguém, respeitar a cultura do outro. Em Roma, faça como os romanos. Exatamente. Eu inclusive, eu digo para os meus alunos o seguinte... Quando se trata de inglês, né? Você precisa ter o seu personal speech, o seu discurso pessoal, em que você vai se apresentar, você vai dizer quem você é, da onde veio, para onde vai, para onde trabalha, o que está fazendo ali, para ter um início de conversa, ou pelo menos para se explicar na alfândega. Né? Então são 10, 12 itens lá que o sujeito tem que saber bem direitinho. My name is fulano de tal, I was born in Porto Alegre, I am 35 years old, I work for Volkswagen, and I don't speak English very well, ou seja lá o que for, mas isso tu tem que ter pronto. E até um conselho que eu digo é o seguinte, se o camarada vai para a França, prepare esse personal speech, né, em francês, se ele tem condições, né? Mas sempre tem um amigo que fala um pouco de francês, apesar de que cada vez estão ficando mais velhos esses amigos. Que fala francês. Que fala francês, né? Minha esposa fala francês. Então o ideal... Meu cunhado fala francês. Moraram lá. E não são garotos, né? Não. Porque... Mas tu não vê mais hoje gente estudando francês. Por isso que eu gosto tanto de ler os artigos da tua mãe, da Mafalda, porque realmente naquela época eu comecei a estudar francês com 11 anos de idade. Eu estudei na primeira, segunda, terceira e quarta série francês, no Sinodal de São Leopoldo, e continuei depois no Farroupilha, em Porto Alegre, mais 2 anos de francês, então são 6 anos de francês. Olha, 6 anos com 2 ou 3 aulas por semana, por pior que seja o professor, e eles eram bons, por pior que seja o professor, tu aprende alguma coisa. E também, inglês, eu comecei também no Sinodal, na segunda série com 12 anos, então foi 12, 13, 14 anos, depois 15, 16 e 17 anos, né, primeiro, segundo e terceiro ano científico, sempre tendo aulas de inglês, até espanhol a gente teve aula. Me lembro que no Farroupilha, em 1959, quando eu fiz o primeiro científico, nós tínhamos um professor de espanhol, e ele ensinava bastante coisa pra gente, deu para aprender razoavelmente bem, até hoje eu consigo enganar. Um pouquinho, né? Mas não duela quem duela, né? Não, esse aí. Não que a expressão não exista em espanhol, só que ela não é dita com esse sentido. Né? Duela, o verbo doer existe, e essa expressão, duela, existe. Não expressão, essa palavra existe. Mas ela não é usada no duela, aqui em duela, como uma expressão. Isso já investiguei isso em espanhol. Né? Porque uma palavra é uma coisa, expressão é outra. Né? Professor Roberto, quem quiser
desenferrujar o inglês. Quem quiser conversar com o senhor, telefone, o e-mail aqui está sendo colocado, o bannerzinho do Henrys. Tá, é o nosso velho 3222-3144, né? 3222-3144, professor Roberto Henry Ebelt. Professor Henrys, do Mauá, é Mauá, né? É, Mauá é Mauá. Bons tempos aqueles, tinha o IPV, o Mauá. O Instituto Pré... tinha o Instituto... IPV, Instituto Pré... E tinha ainda um outro do professor... Não, tinha o professor Sanabria, mas não tinha outro. Tinham vários, e era uma guerra dos cursos... Universidade. IPU. Isso aí. Instituto Pré-Universitário. Professor Roberto, muito obrigado pela sua participação. Um dia nós vamos fazer um programa daquelas coisas que a gente escreve em inglês, né? Porque se escrever em português, acaba que nem aquele rapaz na China. Né? Pois é, aí é brabo. Aí é brabo, né? A nossa democracia também é parecida com essa aí. Obrigado, professor. Esse é o Ponto.net.